E deixa eu adivinhar, você fez a troca da tela do cliente e uma semana depois ele apareceu e te falou isso daqui. Então, a tela que você colou pra mim tava descolando, caiu e olha o jeito que ficou. O que dá pra gente fazer? E agora, será que a garantia cobre? Porque afinal de contas, a tela dele quebrou. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Celsius Tech. E hoje, pessoal, eu vou responder uma dúvida que muita gente vem me perguntando há muito tempo, que é: Renan, eu troquei a tela do celular do cliente e a tela começou a descolar. E agora a tela quebrou. Será que tem garantia? Será que eu tenho mesmo que consertar? Porque afinal de contas, a tela está quebrada. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, normalmente, quando o nosso cliente ele acaba reclamando desse tipo de serviço, a gente acaba ficando um pouquinho confuso e a gente nem sempre sabe se cobre ou se não cobre. Por quê? Porque afinal de contas a tela está quebrada. No entanto, antes da tela quebrar, ela descolou, ou seja, houve uma falha antes da tela quebrar. E o cliente, muitas vezes, ele vai sim alegar que a tela só quebrou porque ela estava descolando. Então agora a gente vai entender se a gente deve ou não cobrir a garantia sobre esse tipo de coisa. Bom, primeiramente, vamos estar falando sobre o que a nossa garantia cobre. Primeiro, pessoal, a nossa garantia, ela cobre defeitos relacionados à peça. Como assim? Qualquer defeito que seja relacionado à peça que você colocou no aparelho do seu cliente, a sua garantia tem que cobrir. Por exemplo, se você fez a troca da tela e do nada a sua tela começou a descontrolar, ou muitas vezes ela apagou sozinha e não acendeu mais, significa que você tem sim que cobrir a garantia. Por quê? Porque isso foi um defeito que deu na peça. O seu cliente, ele não fez nada para ocasionar esse defeito. No entanto, pessoal, a gente também tem que lembrar que a nossa garantia, ela só cobre um defeito que foi ocasionado pela peça, ou seja, a peça ela veio com defeito. Se no caso a peça ela apagou depois que caiu no chão, a nossa garantia não cobre mais. Por quê? Porque esse aparelho ele já pode ter trincado a tela. Lembrando, se ele não tem nenhuma trinca aparente, nesse caso, infelizmente, a garantia tem que cobrir. Mas se a tela está quebrada, trincada, arranhada, ou até mesmo se o aparelho caiu na água, a nossa garantia não cobre. Por quê? Porque isso caracteriza mau uso, e mau uso não tem garantia, tá ok? Então é importante que você entenda, a nossa garantia ela cobre qualquer defeito referente à peça, desde que a peça esteja inteira. Se a peça não tiver sido danificada pelo cliente, infelizmente a gente tem que cobrir a garantia. Ou felizmente, né? Porque a gente não poderia deixar o cliente no prejuízo. Bom, dito isso, eu espero que você tenha entendido essa parte, é extremamente importante. Ah, Renan, mas a tela que eu apliquei para o cliente é uma tela paralela e ele aceitou fazer sem garantia. Pessoal, por lei, a gente é obrigado a dar 90 dias de garantia. E isso não depende se o cliente aceitou ou não o serviço sem a garantia. Mesmo se depois de 8, 9, 10 dias o cliente resolver que ele quer a garantia e você tiver tratado com ele que não tinha garantia, ele pode ir na justiça e abrir um processo contra você. E se ele abrir esse processo, você vai perder e vai ter que cobrir para o cliente, tá ok? Então é importante que você entenda, não importa o que você tratou com o cliente, o que importa é a lei, e a lei diz que é 90 dias. E agora vamos passar para o nosso segundo tipo de garantia, que é a garantia do nosso serviço. Pessoal, além da garantia da peça, a gente também tem a garantia do nosso serviço. E o que é a garantia do nosso serviço? A garantia do nosso serviço, pessoal, é qualquer coisa que possa acontecer com o aparelho porque o nosso serviço não foi bem feito. Por exemplo, vamos supor que hoje chegou um encanador na sua casa e ele instalou um cano bem na sua parede. Uma semana depois, esse cano rachou e começou a infiltrar a sua parede, ou seja, está molhando toda a sua parede. E daqui a pouco, a sua parede, ela cai, ela já não está mais lá. Por quê? Porque aquele cano apodreceu toda a parede. Nesse momento, esse encanador vai ter que cobrir o cano e também vai ter que cobrir a sua parede. Ou seja, ele vai ter que te dar um cano novo e também uma parede nova. Por quê? Porque a sua parede só foi danificada porque o serviço do encanador não foi bem feito. Então, a gente tem que entender que isso é a garantia do serviço dele. Qualquer defeito que venha proveniente do reparo que ele fez na sua parede, ele vai ter que cobrir. Assim como qualquer defeito que venha proveniente do reparo que a gente fez no aparelho do cliente, a gente tem que cobrir. Então, se no caso a tela dele começou a descolar aqui, depois caiu no chão e quebrou, infelizmente a gente tem que cobrir. Ah, Renan, mas como que eu vou saber que a tela ela descolou e depois caiu? Porque muitas vezes ele pode ter caído e só depois descolado.
Pessoal, infelizmente quanto a isso, a gente não tem como saber, tá ok? No entanto, se o seu cliente conseguir provar que a tela dele começou a descolar primeiro e só depois ela quebrou, ele pode sim abrir um processo contra você e você vai perder. Ou seja, você vai ter que cobrir de qualquer forma, tá ok? Pessoal, vale lembrar que você consegue evitar isso, tá ok? Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo onde eu ensino o melhor método de colagem que eu conheço até agora. Esse método é praticamente infalível e até hoje nenhuma tela na minha assistência deu retorno depois que eu comecei a usar esse método. Inclusive, se você quiser ver esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima para você assistir depois desse daqui, tá ok? No entanto, é importante que a gente entenda que se a tela ela começou a descolar, caiu no chão e quebrou, é uma garantia do nosso serviço. Não importa se a peça está quebrada. Infelizmente, pela lei, a gente tem que cobrir a garantia do nosso serviço. Porque o cliente, ele pode sim alegar que a tela só quebrou porque ele estava descolando. Afinal, se ele tivesse caído antes e a tela não estivesse descolando, a tela não teria quebrado. Então, infelizmente, pessoal, nesse caso, a gente tem sim que cobrir a garantia, tá ok? Eu resolvi trazer esse vídeo hoje porque eu vejo que muita gente tem dúvida sobre se cobre ou não cobre a garantia. Porque se a tela está quebrada, o cliente poderia ter trazido antes, mas muitas vezes o cliente não teve tempo. Ou muitas vezes, assim que começou a descolar, o aparelho caiu e acabou quebrando. Então muita gente acaba ficando na dúvida sobre se no caso tem ou não que cobrir. E se no caso pode dar algum problema caso não cubra essa garantia. Bom, dito isso, eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e eu espero também que ele tenha ficado bem explicado. Agora, eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!